Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa da 11ª edição do Fórum Internacional de Televisão, TV Morfoses, que nesse momento, tem como tema conteúdos audiovisuais e educativos em um novo contexto tecnológico. E vamos lembrar que nós estamos podendo ser assistidos em todo o Vale do Paraíba pelo canal 8 da NET, também pela Universidade de Guadalajara, do México, assim também como pela internet, nesse endereçozinho que você está vendo aqui embaixo. Também pelo canal Zoom da Colômbia, pelos parceiros da Associação de Televisão Educativa e Cultural da Espanha e pela TV Educativa do México. E você também pode participar pelo Twitter, #TVMorfoses. Vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre as pessoas que vão estar participando deste painel. Guilherme Orozco, licenciado em Comunicação, mestre e doutor em Educação pela Universidade de Harvard, especialista em Pedagogia da Comunicação pela Universidade de Colônia, na Alemanha, professor titular e chefe do Departamento de Estudos da Comunicação Social na Universidade de Guadalajara, pesquisador nacional e membro da Academia Mexicana de Ciências, co-coordenador internacional do Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva e coordenador acadêmico do Foro Internacional TV Morfoses. Seu campo de pesquisa inclui análise da recepção e audiências, ficção televisiva e educomunicação. Seus últimos livros, Um Álibi Mercadológico, com Rodrigo Gonçalves, Tintable 2012, Tintable 2012, México. Memória Social e Ficção Televisiva em Países Ibero-Americanos, Anuário Obitel 2013, com Imaculata Vassalho, editora Sulina, Brasil. Televidências, Comunicação e Cidadania de Guadalajara 2014. Telas e Transmissão, com Darwin Franco, editora La Crujía, Buenos Aires 2014. Gustavo Lomelin Cornejo, licenciado em Ciências da Comunicação, pós-graduado pela Universidade da Califórnia em San Diego, jornalista, apresentador e comentarista de temas políticos e econômicos, com mais de 35 anos de experiência em meios de comunicação. Apresentador do noticiário matutino Canal 34 de TV Mexiquense, 2008-2012. Foi coordenador de editores do jornal El Financiero e foi apresentador em vários programas radiofônicos no grupo Rádio Assir e Estéreo 100. Foi coordenador nacional de comunicação social do Instituto Federal Eleitoral, IFE. Diretor-geral de Comunicação Social da Secretaria de Saúde. Diretor de Comunicação do Conselho Coordenador Empresarial, CCE. E diretor dos noticiários México al Día de Televisão Educativa. Atualmente é o diretor-geral de Televisão Educativa da Secretaria de Educação Pública. Fernando José Garcia Moreira, pedagogo, publicitário e profissional de comunicação, diretor da TV Univap e presidente da ABTU, Associação Brasileira de Televisão Universitária 2014-2016. Mestre e doutor em Processos Comunicacionais pela Universidade Metodista de São Paulo. Professor titular da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação da Universidade do Vale do Paraíba. Tem experiência na área de comunicação com ênfase em videodifusão, atuando principalmente nos seguintes temas: televisão digital interativa, novas tecnologias da informação e comunicação e produção de televisão. Membro de associações profissionais no Brasil e no exterior, como Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão e Telecomunicações, SETI, Broadcast Education Association, National Association of Television Program Executives e Society of Broadcast Engineers. E a temática desse programa é a produção da TV educativa e TV universitária. A TV universitária e educativa deve sempre buscar novas e mais atrativas formas de fazer televisão, como lugar e espaço ideal para experimentação, como veremos no terceiro programa do TV Morfoses Brasil 2015, produção de TV universitária e educativa. Inicialmente, professores Gustavo e professor Guilherme, peço desculpas por fazer as perguntas em português, mas acredito que o nosso intercâmbio linguístico também será bastante rico, no mínimo, bastante instrutivo para ambas as partes. Professor Guilherme, eu gostaria de iniciar a nossa conversa para entender um pouco a visão do senhor sobre como deve ser essa produção dessas televisões universitárias e educativas nesses novos contextos tecnológicos. Creo que lo que va quedando claro en este tiempo de convergencia y
con tantos elementos novedosos de la tecnología y con toda la mudanza de las audiencias yendo por todas partes, igual que la televisión, lo más apropiado para una televisión que quiera involucrarse en propiciar el aprendizaje de las audiencias no es transmitiendo unilateralmente una serie de contenidos y de informaciones, sino transmitiendo ciertamente algún programa, obviamente que tiene que transmitir algo, pero buscando la respuesta y garantizando el espacio para que esa respuesta sea vuelta al canal. Creo que la televisión actual que busque entablar una relación educativa manifiesta, intencionada, explícita con la audiencia, debe no solamente proveer un contenido, sino proveer el dispositivo adecuado para entrar en un diálogo con la audiencia y convertirse el mismo canal en mediador de ese diálogo entre una información y entre el sujeto audiencia al cual esa información pretende ayudarle e inspirarle a producir un nuevo conocimiento. Entonces, hay un cambio sustancial en el ejercicio de la educación que no puede terminar únicamente con un programa que se diga educativo, sino que debe terminar con el inicio de un proceso con la audiencia. Y esto es lo que la tecnología nos hace posible hoy, tener procesos de interlocución con la audiencia para producir un aprendizaje de manera conjunta. Professor, apenas nessa linha, as televisões educativas universitárias, no ponto de vista do senhor, estariam preparadas para isso, tanto do seu pessoal como também da audiência? No sé si todas están preparadas. Lo primero es que hay que estar convencidos de que esta es la tarea. Creo que por mucho tiempo hemos estado convencidos de que nuestra tarea era hacer programas de calidad, tratar ciertos temas para reforzar el currículum de la educación formal, ampliar la formación de los temas escolares, lo cual está muy bien. Sin embargo, no es suficiente. En este momento en el que nos encontramos con la convergencia, con la fragmentación de las audiencias, con la multiplicidad de pantallas y de opciones de conectividad de las audiencias, requerimos que se conecten con nosotros y que se conecten de una manera no solamente como espectadores, sino como interlocutores. Y hay que estar convencidos primero de que hay que dar ese paso. Esto supone la apertura de una oficina que esté exclusivamente dedicada, yo diría que 20 horas al día, a estar atendiendo a la audiencia, abrir todos los canales de comunicación, desde el teléfono celular, correo electrónico, redes sociales, para estar realmente respondiendo e interactuando con la audiencia. Y deberá haber, yo me lo imagino así, deberá haber un grupo de profesores o de expertos en un tema particular que en determinados momentos estén disponibles para dialogar y contestar preguntas con la audiencia. Esto es como la nueva manera de vincularse educativamente desde la televisión. Y creo que las televisoras universitarias podrían ser las pioneras, quienes pongan el ejemplo de cómo hacer un nuevo tipo de abordaje educativo con la audiencia. Gustavo, o senhor acredita que isso é o que diferenciaria as TVs educativas e universitárias das TVs comerciais? Bueno, buenas tardes, Claudio, Fernando, Guillermo, a toda la audiencia. Desde luego que parte del reto que tenemos los medios públicos, la televisión educativa, es precisamente responder de esa manera interactivamente, como bien decía, y en un manejo multiplataforma. Pero el tema de este foro es educación y televisión.
en el marco, en el contexto de las nuevas tecnologías, y a mí me gustaría aprovechar para presentar un video de lo que es la televisión educativa en México, de lo que estamos haciendo en la Secretaría de Educación Pública. Tenemos una experiencia de más de 50 años en todo lo que es telesecundaria, telebachillerato comunitario, con muy buenos resultados y grandes éxitos, y es una experiencia que se ha retomado y se replica en Centroamérica, en distintos países de Centroamérica. Así que, si me permiten, y si estamos listos, corre video. Resultan de gran relevancia también las transmisiones de televisión educativa, de amplio beneficio en zonas rurales. La Dirección General de Televisión Educativa produce y transmite programas educativos a 36.498 puntos de recepción en todo el país. Atiende a casi 1.9 millones de estudiantes y profesores a través de programas como telesecundaria y bachillerato comunitario. La red EduSat transmite alrededor de 40.000 horas de televisión al año. Su programación puede verse a través de 2 canales de cable, Aprende TV e Ingenio TV. Este último también llega por televisión abierta digital a más hogares. Próximamente, nuestra red contará con el canal iberoamericano, cuya transmisión vía satélite alcanzará a países de habla hispana y portuguesa. Hace más de 60 años nace lo que hoy conocemos como televisión educativa. Desde entonces, llevamos contenidos educativos a lugares apartados y de difícil acceso en el país. Recientemente, diversas series educativas de telesecundaria han recibido menciones especiales por el Festival Pantalla de Cristal, mientras que la serie Ciudad de Dioses fue galardonada en la categoría de documental de televisión por la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Adicionalmente, Televisión Educativa produce y transmite diversos espacios noticiosos y de análisis con el respaldo de un sólido equipo de profesionales del periodismo y la comunicación, manteniendo su compromiso de educar mediante la difusión de información confiable, seria y oportuna. En febrero de 2015 se realizó el lanzamiento de nuevas series televisivas. Vivir sano, para público ávido de información para su salud. Relatos en Molcajete, recuento de nuestra riqueza gastronómica. Lanzamiento 750, un acercamiento al mundo de jóvenes emprendedores mexicanos. Saber más para educar mejor, temas de adolescentes para padres. Sin etiquetas, charlas con políticos sin hablar de política. Techo de Cristal, entrevistas a mujeres exitosas. Retos y desafíos, un espacio para el desarrollo científico y tecnológico en México. Rafa la Jirafa, matemáticas y español para los más pequeños. Nuestra vida con diseño, información de universitarios para universitarios. Educación en Vanguardia, revista con temas para jóvenes y de interés actual. Y Cibercultura MX, el uso de la tecnología en nuestra vida social. La televisión educativa impulsa la renovación de modelos educativos audiovisuales a través de la plataforma México X, con lo que se refuerza la estrategia digital nacional. Por ello, se ofrecen cursos masivos abiertos en línea, gratuitos, que imparten las mejores instituciones de nuestro país. La Secretaría de Educación Pública está moviendo la educación en México. Secretaría de Educación Pública. Então, professor, essa televisão está preparada para os novos tempos? Sin duda estamos preparándonos, estamos asumiendo la responsabilidad de los retos tecnológicos con todo lo que esto implica y tratando de llegar precisamente, como decía Guillermo, para buscar a través de las multiplataformas, de las nuevas tecnologías, esa interactividad que necesariamente el público requiere. Pero, pues Guillermo lo planteaba muy bien, pero eso es el reto que tenemos por delante y en ese camino hay que avanzar. No es fácil porque
tener toda esa interactividad y esa respuesta que debemos de tener con la audiencia, en este caso audiencia joven, pues necesitamos tener entonces contenidos atractivos, ágiles, educativos, entretenidos, para que se puedan precisamente enganchar. Y ese pues es el reto que tenemos enfrente. Nós vimos uma série de novos programas muito interessantes. Eles também já estão nessas novas plataformas? Estamos efectivamente, me parece que la clave para llegar a los niños y jóvenes es llegar a los smartphones y con pequeñas cápsulas de 1 minuto, minuto y medio máximo, con un link para que se liguen a YouTube o a televisión educativa y se puedan enganchar. Creo que esa es una manera atractiva que podemos utilizar precisamente aprovechando la nueva tecnología. Y yo creo que aquí se abre una gran oportunidad para los medios públicos para emparejar el piso con las nuevas tecnologías en relación a los poderosos medios privados y televisoras comerciales que desde luego tienen el mismo reto que nosotros, y entonces esta misma oportunidad la tenemos todos y todo depende de la creatividad, del ingenio que podamos tener y desde luego también de la inversión que podamos dedicarle a las nuevas tecnologías para digitalizarnos, porque en México este es un reto que tenemos, dado que este año en diciembre vence el plazo para todo lo que se conoce acá como el apagón analógico. Entonces, la gran mayoría de los medios de comunicación debemos estar digitalizados. Fernando, estamos lá por aí falando de VOD, falando de OTT, TV Everywhere, Cat TV, quer dizer, uma sopinha de letras. As televisões universitárias brasileiras estão preparadas para isso? Bem, eu acho essa sopa de letras, né, na verdade, quer dizer que, principalmente, a TV hoje ela não existe uma tela, não existe mais aquela tela principal, aquele altar que era a TV dentro da casa, que ela tinha aquela posição de, na sala, ser o objeto principal, né? Hoje está em todos os lugares. E essa sopa de letrinhas nos faz lembrar que essa experimentação para você, como dizendo agora, de fazer pequenos vídeos e fazer os links, né? A tecnologia do catch-up, você passar um vídeo e logo depois ele está disponível, tudo isso, a maioria das TVs universitárias, de alguma maneira, estão preparadas para algumas coisas, mas o principal é que, dentro da universidade, é o espaço para a experimentação dessas tecnologias. E o espaço, às vezes, muitas TVs universitárias são educativas, mas outras são essencialmente universitárias. E aí nós vemos, a educativa tem o seu papel, a universitária está em busca de uma identidade própria, que é exatamente o espaço onde nós podemos experimentar mais ainda, que é o espaço onde a universidade tem o papel de ajudar a criar essas tecnologias, buscar, pesquisar, que não é o papel educativo, é claro que pesquisa, mas a universidade tem uma necessidade e a obrigação de pesquisar mais a fundo. É o seu espaço. E essas pesquisas podem ser feitas. E aí sim, elas podem ir se preparando. A grande questão da participação da TV universitária, e se ela está preparada ou não, é principalmente essa identidade dela dentro da própria universidade. Qual é o papel da televisão universitária dentro da universidade? E que nós, como Associação Brasileira de Televisão Universitária, nós vimos buscando isso, essa confirmação dessa identidade. Isso há quase 20 anos trabalhando, mas ainda não existe. Existem vários modelos dentro do Brasil. É interessante, é muito importante essa participação do México, porque para toda a América Latina, eu acho para todo mundo, as TVs universitárias são exemplos de trabalho, são exemplos de como é possível ter uma TV universitária forte, né? A quantidade de televisões universitárias do Brasil é um campo muito grande para que possamos experimentar e trabalhar, mas não temos ainda uma identidade própria. Qual é o papel dela dentro da universidade? O que buscamos é exatamente isso, ela ter um papel, se inserir dentro do currículo, inclusive das faculdades. Não é fácil, é trabalhoso, mas ela tem que participar mesmo, trazer os alunos
para participar. Claro, tem que ser a sua programação, ela tem que ser uma televisão para ser atrativa, né? Trabalhar nas múltiplas telas também para conquistar o público, ainda mais o público jovem hoje. Mas, principalmente, ter esse espaço de estar junto com o público acadêmico, né, com a área acadêmica da universidade. Ela não pode ser um apêndice da universidade, ela não pode ser um elemento simplesmente ligado a um departamento, mas sem ter o núcleo acadêmico ligado. E aí que vem a experimentação e, principalmente, a formação. Não sei que não é o tema do nosso painel, mas é a questão, esse novo profissional de televisão tem que surgir dentro da TV universitária também, que é o profissional que entende que uma televisão educativa tem todo o papel de formação, com a preocupação do edutainment, do entretenimento e educação, fazer uma televisão mais atrativa, mas, principalmente, uma televisão com conteúdo, com a preocupação com os valores morais, com tudo aquilo, mas e com a cara universitária, que é um pouquinho, às vezes, diferente da cara da TV educativa, porque ela tem que ter esse lado experimental. Professor Guilhermo, historicamente, a academia universitária não se dá muito bem com televisão na América Latina. Existe uma certa discriminação dos pesquisadores, como a televisão uma espécie de instrumento do mal e a educação um instrumento do bem. O senhor acredita que isso é algo que já está superado e a educomunicação pode contribuir nessa transição das novas tecnologias como utilização para a educomunicação? Yo creo que todavía no está totalmente superada esta visión muy ideologizada de la academia y de otros sectores de la sociedad con la televisión. La televisión, dijo Jesús Martín Barbero, es el mal de ojo de los intelectuales. Los intelectuales creen que es la prensa, en todo caso, el objeto de información importante, el medio de comunicación que por ser escrito vale la pena tomarse en serio. Y el cine, bueno, ese es divertido, la televisión realmente, aunque pueda divertir, no ha sido tomada en serio. Cuesta trabajo, como académico, cuesta trabajo colocar el tema de la televisión y peor aún el tema de las telenovelas como objeto académico de estudio y de investigación en una universidad. Lo digo por experiencia propia. Sin embargo, creo que hemos ido ganando terreno mostrando que, por ejemplo, la ficción es otra forma de decir la realidad. Y entonces esto hace pensar a los colegas académicos, bueno, está bien, si van a estudiar la realidad a través de otra forma de contarla, está bien que estudien esa otra forma de contarla. Y es un poco el puente para que sea aceptado. Pero yo creo que el problema de fondo es que hay un prejuicio histórico en que lo que es divertido y entretenido y gusta no puede ser educativo. Educativo significa algo que cuesta trabajo, que nos hace sufrir y nos hace sudar para poder llegar al final. Yo creo que este prejuicio está en el fondo de lo que es educativo y lo que no es educativo. Y eso es lo que hay que desterrar, no solamente de la academia, sino también de las familias. Este libro que ahora me viene a la mente de Prensky, el que inventó la frase de nativos digitales, inmigrantes digitales, el libro se llama No me molestes, mamá, que estoy aprendiendo. Es decir, la mamá que está gritando al hijo, ya deja de jugar videogames, videojuegos diríamos en español, deja de jugar y ponte a hacer algo de provecho, algo que te sirva. Y el niño contesta, yo estoy aprendiendo con los videojuegos. Y yo creo que han sido los videojuegos más que la televisión los que nos han abierto los ojos a los que queremos abrirlos, de que es justamente un proceso lúdico, pero desafiante, lo que nos hace ir adelante en el conocimiento.
Y el éxito de los videojuegos es el éxito de mantener un desafío, de llegar al nivel de dificultad mayor y luego al siguiente nivel de dificultad, y siempre hay un desafío siguiente y siempre va 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y podría seguir ahí porque es un desafío completo. No es un desafío racional, sino que es emocional, es sensorial, es hacia la concepción que uno tiene de sí mismo como alguien exitoso que debe de triunfar en el proceso del juego. Y esto es muy gratificante, esto es muy entretenido y gusta mucho a los jóvenes y a los adultos por igual. Yo creo que los profesores en la escuela y los programas educativos deberían ser desafiantes de su audiencia, no solamente hacer atractiva una información. Hay que desafiarlos, hay que omitir información y forzar a que el televidente invente qué pasa enseguida para que pueda entender la siguiente escena. Hay que reestructurar de manera diferente, me parece a mí, el contenido educativo. Hemos aprendido mucho de cómo hacer un programa agradable, que guste, contar un cuento, las imágenes, lo que nos ha mostrado aquí Gustavo de estos pequeños imágenes de los programas, se ven muy atractivos, muy bien hechos, muy cuidados. Yo creo que hay que seguir en esta misma línea, pero cuidando que el contenido sea justamente desafiante. La manera de cómo vamos a hablar a la audiencia es la clave para que la audiencia logre superarse y llegar a distintos niveles de conocimiento. Si la tomamos a la audiencia como alguien que debe saber lo que nosotros le tenemos que enseñar, alguien ignorante que necesita saber más, creo que tenemos la tarea perdida de entrada. Este principio educativo es lo que hay que cambiar, las formas se van a dar luego y hay que tener entonces el desafío, hay que tener la recompensa gratificante para el desafío, hay que tener una imagen muy buena, una producción de primera calidad, pero la interpelación, cómo hablar a la audiencia y cómo asumirla, pasiva o ignorante, o inteligente, activa, desafiante, que quiere cada vez más dificultad y más y más. Entonces creo que ahí está el reto para todos com os conteúdos e a programação educativa. Gustavo, você disse na sua última intervenção que vocês estão em franco processo de implantação da TV digital no México. Você acredita que vai mudar a forma de produção de produtos audiovisuais com a TV digital, principalmente pela TV educativa? Bueno, sí, estamos inmersos en ese proceso de inversión, de digitalización. En general los medios públicos federales, nacionales, están muy avanzados. Nosotros mismos en Televisión Educativa estamos inmersos en este proceso de modernización digital. En los estados de la República, lamentablemente hay situaciones de algunos sistemas de radio y televisión rezagados que requieren grandes inversiones para poderse modernizar y digitalizarse y estar a la vanguardia de estas nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Pero es parte del proceso en el que todo el mundo tenemos que asumir y adoptar. Me gustaría comentar dos cosas en relación a lo que dice Guillermo, que ese es parte justamente del reto y lo hemos estado debatiendo desde Telemorfosis en Valencia, en la Universidad de Valencia, el concepto de edutainment, como el reto de que lo educativo no tiene que ser aburrido y puede tener perfectamente información, entretenimiento, buenos contenidos, nuevas narrativas atractivas, precisamente para crear esa mayor interacción. Eso por un lado, y ese es parte del reto precisamente que tenemos por delante, que se ha tenido siempre y que ahora se demanda todavía mucho más.
Y algo que me llamó mucho la atención que dijo anoche Gabriel Prioli en relación a la televisión en los procesos educativos y cómo la televisión es como puso el ejemplo de un elefante que va caminando rumbo al cementerio, no sé si recuerdan. Sin embargo, yo matizaría este concepto porque si bien hacia allá va el elefante, pero creo que va en un proceso muchísimo más lento de lo que nos imaginamos o algunas personas quisieran ver en relación a las nuevas tecnologías. Hoy los datos oficiales son que la televisión sigue siendo el medio por excelencia y la televisión históricamente, desde su nacimiento hasta la fecha, ha contribuido a generar estos procesos educativos. La televisión al final genera educación, el reto es hacia dónde. Y yo creo que ahora con las nuevas tecnologías simplemente debe de volverse multiplataforma y ahí está donde yo veo la gran oportunidad para los medios públicos en relación a los medios privados. Esto me parece que es una parte. Y el otro aspecto que también siento que hay que enfatizar es que debemos de considerar a todas las audiencias como audiencias inteligentes, no como audiencias ignorantes. Creo que este es un principio que al menos los medios públicos tenemos que considerar para darles los contenidos precisamente que los usuarios necesitan. Ya no se puede partir unilateralmente como antes se hacía. Ahora hay que considerar las necesidades, los gustos de las audiencias para poder generar esa empatía y esos procesos de comunicación que se han roto los tradicionales que teníamos con las redes sociales en relación a las teorías clásicas del emisor, mensaje, receptor. Ahora pues ya claramente los procesos de retroalimentación y de comunicación son evidentes con las redes sociales. Entonces sí me parece que hay que partir de contenidos para audiencias inteligentes, no por ser niños, jóvenes, no son inteligentes. Entonces me parece que este es un punto de partida que siempre tenemos que tener y más como medios públicos para contribuir a crear ciudadanía y reforçar, fortalecer la cohesión social de nuestras sociedades. Gustavo, vocês mostraram, inclusive no vídeo, que produzem milhares de horas. Eu gostaria de saber se vocês já estão pensando, de alguma maneira, que essas milhares de horas que são produzidas, geralmente de forma tradicional, né, roteiro, o guion, né, e todos os processos, se na TV digital, que se propõe que pode ter interatividade, que pode ter multiprogramação, se será necessário a mudança também da metodologia de produção para a TV educativa. Tocas un punto que me parece muy interesante, muy importante y es parte del reto que tenemos. Nosotros tenemos 40,000 horas de transmisión al año y producimos algo así como 1,500 horas más o menos. Entonces, parte del reto que tenemos es precisamente que los contenidos, las nuevas narrativas deben de enfocarse de esta manera mucho más interactiva, mucho más multiplataforma, pero pues los recursos son escasos, son limitados y es parte de los procesos y de los retos que tenemos por delante y del trabajo que permanentemente estamos realizando para buscar esos nuevos contenidos, esas nuevas narrativas, acordes a las nuevas necesidades de una audiencia más exigente y más participativa sobre todo. Fernando, como você que é um homem de produção também, né, além de professor, um homem de produção, como é que você enxerga isso? Como é que nós vamos fazer essa produção, essa nova produção para esses novos conteúdos? Como é que você se imagina como professor e ensinando para os alunos? Muito bem, vamos lá, na nossa tradicional era, aqui se faz primeiro o roteiro, daqui a pouco nós vamos fazer a pré-produção, daqui a pouco nós vamos fazer, né, ali o layout, o storyboard. Como fazer isso agora para prever esse conteúdo para novos contextos, novos aplicativos, novas plataformas? Eu acho que a universidade tem que cada vez mais se preparar. Nós preparamos o aluno que daqui a 5 anos, 4 anos está entrando no mercado, ou seja,
Temos que pensar sempre antes. Mas eu acho que estamos ainda falhando muito nessa parte. Porque se pensou muito nas questões, vamos dizer, o profissional multimídia. O profissional multimídia tem que estar preparado para produzir para as várias mídias. Mas não passamos por uma roteirização, por um planejamento de uma produção que possa ser entregue para várias mídias. Claro, em alguns momentos sim, mas eu acho que a questão do roteiro são múltiplos roteiros também que têm que ser pensados. Nós temos existe, podemos utilizar algum conteúdo para as múltiplas telas, sim, mas as múltiplas telas também têm as suas especificidades. Hoje, o que acontece muito é colocar a televisão na múltipla tela sem a preparação para aquele outro ambiente onde ela está inserida. Isso requer também, na produção, um tipo de roteirização diferente. Podemos aproveitar todo o processo de produção, ou seja, se temos uma produção, temos atores, temos cenário, podemos aproveitar o ambiente, mas a produção tem que ser pensada para cada tipo de mídia. Então, você tem múltiplos roteiros a serem trabalhados. Hoje ainda temos muito a difusão dos aplicativos, como vamos trabalhar esses aplicativos, podemos inserir. Isso dentro da universidade, eu acho que é um grande desafio, e nós temos que buscar isso dentro das disciplinas, a inserção desses tipos de produção, também como parte daquela experimentação. E a TV universitária também fazer parte disso. É uma forma de você inserir as experiências de um material tem que ser sempre acompanhado. Eu vou parafrasear um grande amigo, que por acaso é você, que me disse a frase que para mim ficou marcada: não existe segunda tela sem a primeira tela. E a primeira tela é a televisão. Isso é frase do próprio Cláudio. Então, nós temos, em vários eventos, a gente apresenta isso, porque a televisão ainda é o meio que chega à maioria dos locais. Ainda é o grande meio que as pessoas buscam para informação e, algumas vezes, infelizmente, poucas mais para educação. Hoje, muito mais para informação e entretenimento. E nós tentamos levar a educação junto com isso. Mas ainda é o grande meio. Agora, temos que colocar dentro dos currículos, quando se vai produzir um material que já tenha técnicas de segunda tela. Se eu vou fazer um vídeo, já tenho que pensar que esse vídeo vai ter alguma tecnologia que possa levá-lo para uma segunda tela. E como fazer isso, né? Como trabalhar isso. E a universidade é o espaço perfeito para essa experimentação. Professor Guilherme, eu tenho visto desenvolvimentos de produtos educativos transmediáticos, mas que, em grande parte, reproduz a ideia de que há algum conhecimento a ser levado a alguém e alguém deve, portanto, incorporar aquele conhecimento. Recentemente, eu participei de uma apresentação de uma grande pesquisa sobre produtos transmediáticos para o ensino de química e, espantosamente, dos 10 produtos que foram analisados, 9 prevê a ideia de que o conteúdo está ali, o aluno pode interagir, mas não criará um novo conhecimento a partir da sua interação. Isso é uma impressão minha, o senhor também percebe que as novas tecnologias que estão acontecendo efetivamente estão reproduzindo os problemas da educação tradicional? Sí, yo creo que el hecho de que sean nuevas tecnologías no necesariamente por eso se va a desterrar prejuicios anteriores con respecto al proceso educativo. Creo que el uso de las nuevas tecnologías va a llevar a facilitar un entendimiento distinto de la comunicación y del proceso educativo, pero hay que tener la intencionalidad de cambiar el proceso. Yo creo que lo más importante es que podamos dar la oportunidad a la audiencia y a los usuarios de construir sus propias historias, no darles una consigna de construir un conocimiento particular como puede ser en un tema escolar o en un tema académico. Por eso a mí me parece que hay que explorar más el simple contar historias.
sin ningún objetivo en particular. Y creo que a partir de una historia podemos contar otras y podemos rehacer la historia, porque todos sabemos contar cosas y nos gusta contar cosas. Cuando uno ve que los ejemplos internacionales de storytelling a partir de procesos transmediáticos son sobre Star Wars o sobre Harry Potter, uno ve que son historias, son ficciones, y la ficción engancha mucho a la gente, mayores, jóvenes y niños. Es la ficción y no el tema específico de física, de química, de matemáticas, sino es la vida, es el cuento de una vida, de una historia. Esto es lo que va a motivar a que nosotros pongamos nuestras historias. Y creo que aquí el punto de educar es cómo posibilitar a la audiencia para que migre, lance sus contenidos en las redes sociales, cómo motivar a migrar contenidos a partir de la recepción de una historia particular. Coincidentemente, justamente sobre essa pesquisa, o único programa de computador de química que efetivamente se destacou como uma diferenciação era justamente uma cidade fictícia, onde o aluno, onde essa cidade fictícia tinha um problema ambiental, e o aluno era convidado a resolver os problemas ambientais daquela cidade a partir das questões que tinham a ver com a química. Então, portanto, ele tinha que contar uma história de como resolver o problema através das questões químicas, enquanto os outros 9 projetos eram quizzes, né, responder perguntas sobre química, para ver se ele entendia sobre qual que era a tabela periódica, de acessar determinados conteúdos que já lá estavam colocados e saber se, afinal de contas, ele tinha decorado bem ou não o conhecimento. Sobre esto quiero mencionar que una de las estrategias pedagógicas más importantes para la educomunicación es construir mundos. El desafío es decirle a las personas, construye el mundo donde tú quieras vivir y después, ahora, cómo vas a lograr vivir y hacer lo que dices que quieres hacer. Y esto desafía a imaginar lo que se requiere, y ahí está el propio aprendizaje de la planeación, de la ciudadanía, etc. Pero sobre esto tendríamos que tener otro panel. Gustavo, a TV educativa é muito pressionada para que ela seja comparada com a TV comercial, inclusive em questões de audiência. Mas, como a gente tem discutido aqui durante esse evento, talvez a audiência enquanto pontuação não seja a parte mais importante. No entanto, sabemos que essa pressão em termos de orçamento, em termos de comparação, é algo que influencia na produção educativa. Como que você vê isso? Como enfrentar essa pressão que é colocada em cima das TVs educativas e universitárias, que não seja, e como a gente enfrentar essa pressão pela audiência, apenas pela audiência? Bueno, primero los contenidos educativos y esta concepción del edutainment no tiene que estar peleado con el rating y podemos buscar mayores audiencias, por un lado. Y un ejemplo de lo que contaba Guillermo y que nosotros estamos explorando es cómo generar esa empatía con las audiencias contando nuevas historias traemos un proyecto precisamente con el Canal 44, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, es un ejemplo. Estamos trabajando en este proyecto para hacer pequeñas cápsulas de 5 minutos de Cantinflas en caricatura, pero tocando temas de ciencia y tecnología con un humor totalmente diferente. Entonces, ese tipo de contenidos que pueden ser muy atractivos para llegarle a este mercado joven de los niños con temas complejos,
que son de ciencia y tecnología. Yo creo que ahí es donde está un ejemplo de lo mucho que se puede hacer en cuanto a la creatividad. Otro elemento que me parece también muy importante a destacar es las alianzas con otros medios públicos, coproducciones para generar sinergias y unir esfuerzos entre todos, precisamente para superar los problemas de limitación de recursos que tenemos por un lado y los retos para tener mejores contenidos. Y ahí me gustaría comentar y aprovechar este espacio para decir que precisamente ayer y hoy en Madrid, España, se están reuniendo directivos de la Asociación de Televisoras Educativas Iberoamericana, ATEI, del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE, de Televisión Educativa, de distintos países para conformar la programación del canal de televisión iberoamericano que en mi calidad de presidente pro tempore del Comité Intergubernamental estamos promoviendo. El 14 de abril pasado firmamos el convenio con la Secretaría General Iberoamericana. La idea es que en noviembre próximo, en la reunión de cancilleres iberoamericanos que se va a realizar en Colombia, lancemos este canal con 8 horas diarias de programación y desde luego Brasil va a jugar un papel importante, Colombia, España, México, Argentina, para meter contenidos de interés iberoamericano. Creo que todas estas sinergias que se pueden generar entre medios públicos, medios con contenidos educativos y culturales, es hacia donde hay que dirigirnos precisamente para enfrentar el reto de las televisoras privadas y de las grandes empresas comerciales. Fernando, vou pegar o gancho. Ainda assim, é possível existir uma interação entre as TVs educativas, públicas e as TVs comerciais? Eu acho que sim. Eu acho que temos que aproveitar o que existe de bom. Existem bons programas, claro, que têm uma função educativa também dentro das TVs comerciais. Podemos aproveitar, podemos trabalhar, né? Eu vou continuar a provocação. Na realidade, era para ver se lembrava, né, de algumas histórias que você, inclusive, é um dos capitães nesse sentido, mas de outras que acontecem no Brasil, de TVs educativas que produzem programas para TVs comerciais. Exatamente, aí é a questão das parcerias, né? Nós podemos trabalhar junto, podemos levar conteúdo. Posso rapidamente colocar 2 experiências que tivemos. Uma dentro da universidade nasceu, aqui dentro da TV Univap, a TV Climatempo, uma TV de conteúdo climático, que foi incubada e toda planejada dentro da TV universitária. Então, um projeto de parceria que depois amadureceu e foi para o mercado. Que presta um serviço público. Exatamente. Uma outra é que, dentro do contexto regional, fizemos também os primeiros programas que ele era trabalhado em rádio e televisão. Esse programa era todo feito dentro da universidade e entregue para uma TV comercial. Ou seja, também num processo de produzir conteúdo e entregar conteúdo para uma TV comercial para a sua grade de programação. Então, 2 experiências que que nós podemos trabalhar também em parceria, gerando conteúdo. Só queria 30 segundos aproveitar e falar uma coisa. A importância do canal ibero-americano que está sendo criado. Nós temos conteúdos excelentes na Argentina, na Colômbia, e nós podemos aproveitar nesse canal a nata, os melhores dos melhores programas. Podemos ter um canal de altíssima qualidade em nível ibero-americano, que vai ser um exemplo para todo mundo. E nós estamos, então, encerrando mais esse painel, agradecendo a sua audiência, também agradecendo aos nossos companheiros pela generosidade de dividir o seu conhecimento aqui com todos nós e também para essa audiência que nos acompanha. Mas, olha, o fórum não termina por aqui. Nós temos mais programas daqui a pouco. Fique com a gente, que daqui a pouco tem mais.